Boa tarde, pessoal. Antes de entregar as reavaliações que foram feitas na nossa última aula, né? Porque deveria ser a última aula, não pude vir, tive um problema com o meu carro. E para poder levá-lo na revisão, tive que perder aquela aula. Infelizmente, claro que a gente vai repor essa aula, acrescentando uma aula no final do curso, né? Sem problema nenhum. Antes de começar a entregar os trabalhinhos com a nota de vocês, eu quero botar vocês para trabalhar, para a gente não perder tempo. Nós, além de termos trabalhado com operações básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão de números com vírgula, e sem vírgula, obviamente, a gente também chegou a dar uma olhada nos conjuntos numéricos, ou não? Não falamos nada ainda sobre os conjuntos numéricos? Então, antes de eu trabalhar com frações com vocês, que é o meu próximo objetivo, eu quero fazer uma rápida revisão sobre os conjuntos numéricos. Queria relembrar com vocês quais são os conjuntos e a maneira de representar. O primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais. E olha a letra que representa esse conjunto, N. Alguém lembra quem são os conjuntos, os números que formam o conjunto dos números naturais? Isso, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. É um número que toda criança usa desde de tenra infância, contando os brinquedinhos dos dedos. O 0 já é uma ideia mais abstrata, né? O 0 veio muito depois do número 1, 2, 3, tanto que números romanos não tem 0, números egípcios não tem 0. Essa história do 0 é coisa dos números indo-arábicos, que são esses números que usam, de 0 a 9. Uma ideia muito inteligente, o 0. O 0 que não vale nada, mas se tu bota à direita do número, multiplica o número por 10, não é isso? Bota no 0 à direita do 2, fica 20, que é 10 vezes maior que 2, certo? Depois dos números naturais, a sociedade começou a se organizar de tal maneira que ficou necessário o surgimento dos números negativos para representar uma dívida, quando alguém deve alguma coisa para alguém. Aí os números naturais cresceram e se transformaram nos números inteiros. Os números inteiros, pessoal, a gente representa pela letra Z. E além do 0, 1, 2, 3 dos naturais, tem o menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim por diante. Importante vocês observarem que os números inteiros têm dentro de si os naturais. Só que uma hora, gente, o ser humano começou a perceber que algumas coisas não podem ser representadas com números inteiros. Às vezes tu não quer nem 2 nem 3, tu quer 2,5. E agora? Então criaram um conjunto numérico ainda mais poderoso. Naturais, inteiros e agora os racionais. Os números racionais são representados pela letra Q, parabéns. E a letra Q tem a ver com coeficiente. Coeficiente, que é o resultado de uma divisão, que é a mesma coisa que razão. E por isso o nome racional. Então o nome racional tem a ver com razão, que é sinônimo de divisão, de quociente, a letra Q para representar esse conjunto, então é o quociente. Quando a gente vai representar os números racionais, não dá para representar tão fácil quanto os naturais e os inteiros. É bem mais delicado representar um número racional. Eu vou fazer assim, ó. Os números racionais são formados pelo A pertencente aos inteiros e B pertencente aos inteiros sem o 0. Quando a gente bota um asterisco no conjunto numérico, a gente está dizendo que o 0 não vale. Olha que interessante. Então quem são esses números aqui, gente? Eu quero ver se você entendeu o asterisco. Não, quase. Parabéns, garoto. Eu acabei de falar que o asterisco tira o 0, né? Então se eu boto o N com o asterisco, os naturais menos o 0. Simples assim. Parabéns, muito bom. Então eu estou te dizendo que o conjunto dos números racionais
Então eu estou te dizendo que o número racional é formado por uma divisão. A dividido por B. Então é a divisão de um número inteiro por outro número inteiro. Só que embaixo não pode ser quem? Quem é que não pode ser embaixo, Adriano? Não pode ser o zero. Vocês lembram por que não pode ser zero na parte de baixo? Porque divisão por zero dá um número. Quanto é que dá um número dividido por zero, hein? Vamos pensar um pouco sobre isso? Isso é uma coisa importante da gente pensar um pouquinho. Quanto é um número dividido por zero? Cuidado, hein, gente? Não estou dizendo zero dividido por um número. Zero dividido para qualquer coisa, sim, é zero. Não tens nada, vai dividir, né? É zero. Agora, olha só. 1 dividido para 100 é 0,01. 1 dividido para 10, 0,1. 1 dividido para 1, 1. 1 dividido para 0,1 igual a casa, elimina a vírgula, dá 10. 1 dividido para 0,00, só 0 por enquanto, dá 100. Dá 1000. Olha só que interessante. Quanto menor o número de baixo, maior o resultado da divisão. Então, quanto é 1 dividido por 0? Não. Olha lá, gente. Quanto menor o número de baixo, maior o resultado da divisão. Não é isso? Vou fazer mais um para te ajudar, então. 1 dividido por 0,000001 dá 1 milhão. Dá 1 milhão. Ó, o cara tem 6 casas após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá 6 zeros, dá 1 milhão. Então, quanto é que é, gente? 1 dividido por 0. Mas é muito mais, é muito mais. Isso! Infinito! Pensa, cara, se fosse 0,0000000, não ia ficar a resposta 1, 0,00000. Porra, só viaja pouco. Os adultos por aí acham que a criança não pode perceber que divisão por zero dá infinito. Babacas, são os babacas, claro que dá. É só olhar e pensar um pouco, ó. Quanto é que dá dividir por zero? Infinito, um número infinitamente grande. Os adultos que acham que vocês não têm idade para entender isso, não, eles não conseguem, vão dizer que não existe. Babaquice, né, meu? Babaquice. Lá na faculdade tem que aprender que divisão por zero é infinito. Mas aprende já, cara, tá ali na tua cara, ó. Quanto menor o número de baixo, maior o resultado da divisão. Pronto. Então zero vai dar uma coisa muito grande, infinito. Tu entendeu por que eu tenho botado o asterisco ali, né? Eu botei o asterisco porque B não pode ser zero, porque se for zero vai dar uma divisão por zero e dá infinito. Não pode. Por isso eu coloquei um asteriscozinho do Z. Mas tu veja que é mais fácil do que parece. Olhando assim, meu Deus, eu não sei quem são os números inteiros. Os números racionais, né? Os racionais. Na verdade, galera, o número racional é todo número que pode ser representado na forma de divisão, na forma de fração, razão. Então, olha só, razão é o mesmo que uma fração. Por exemplo, 2 sobre 3, 1/5. Mas o mais interessante é que dá ou não dá para representar um número inteiro na forma de fração? Um número inteiro. Dá ou não dá? Dá para representar o 2 na forma de fração, gente? Dá. 2 sobre 1. Ou 4 sobre 2, se preferir, ou 10 sobre 5. Dá para representar o -3 na forma de fração? -3 sobre 1. E o 1 milhão, lá, 1 milhão, dá para representar na forma de fração? 1 milhão sobre 1. Ou seja, todo número natural é racional. Todo número inteiro é também racional. E os números racionais, então, agora ficaram mais poderosos. Porque, por exemplo, 1/5 ou 1/4 é natural. Esse número aqui é natural? 1 sobre 4? Quanto é que é 1 sobre 4, gente? Se a gente divide 1 por 4, dá 0,25. Está
Não, natural ele tem que ser um número único, não pode ser uma fração. Inteiro, 1/4 é inteiro? Não, né? Entre 0 e 1 tem ali um número? Não. Então, se for um número natural, é racional. Se for um número inteiro, é racional. Agora, nem todo racional é natural, nem todo racional é inteiro. Tudo bem? Acabou, né, professor? Pior é que não. Tem um conjunto ainda mais poderoso que os números racionais. Um conjunto que tem números que não está dentro dos racionais. Por exemplo, os irracionais, é verdade. Os irracionais. Só antes de falar quem são os irracionais, eu quero mostrar os exemplos de irracionais. Então, -3 é irracional, 1 é racional, porque é sobre 1, sobre 1, né? E 1/5 é racional, certo? 3/7 é racional, e assim por diante. Para poder te falar dos números irracionais, teria que te lembrar, por exemplo, do famoso número π. Alguém lembra do número π? De onde é que nasce o número π, pessoal? É quando a gente pega uma circunferência, mede o tamanho de fora da circunferência, que é o C, mede o tamanho de dentro da circunferência, que é o diâmetro, e aí faz divisão. Para toda a circunferência do mundo, o resultado dá o mesmo. E esse número aqui, ele é chamado de irracional, porque ele não nasce da divisão de dois números inteiros. Se um deles é inteiro, o outro é com vírgula. Se o de baixo é inteiro, o de cima é com vírgula. Então, esses números não são inteiros, certo? Outros números famosos, além do π, que são números irracionais, o raiz de 2, que é 1,41, blá blá blá, o raiz de 3, que é 1,73, e os quebradinhos. Ou seja, as raízes não exatas são números irracionais. Professor, como é que vai representar os irracionais? Eu vou representar pela letra I mesmo. Só que olha só como é que eu vou dizer quem são os irracionais. São todos os números que existem, os reais, menos os racionais. Então eu posso representar os números irracionais como todos os números que existem, menos os racionais. Aí sobra quem? Sobra esses números esquisitos. Os números com infinitas casas após a vírgula. Mas não são dízimas periódicas, hein, gente? Porque as dízimas periódicas estão aqui, ó. Por exemplo, 1/3. Vocês lembram quanto é que dá 1 dividido para 3? 0,333. Isso é uma dízima. E uma dízima periódica pode ser escrita na forma de fração? Pode, né? Daqui na frente, ó, pode. Ou seja, dízimas periódicas são números racionais. Aqueles 3 pontinhos não quer dizer que se repete, tá? Quer dizer que ele continua para sempre. Infinitos números após a vírgula. Nunca acaba. Certo? E nunca se repete. Então tá, fizemos uma ótima revisão dos conjuntos numéricos. Uma ótima revisão dos conjuntos numéricos. Claro que a união de todos esses aí são os números reais. Vou fazer a representação desses conjuntos usando o diagrama de Venn. Tem um matemático que inventou um diagrama para representar um conjunto. É uma bolinha, aí tu vai lá e bota dentro dessa bolinha os caras que tu quer formar no conjunto. Então vou representar assim, ó. Todos os números que vocês podem imaginar são os números reais. Dentro dos números reais tem uma classe de números que são os números irracionais e uma outra classe que são os racionais. Dentro dos racionais tem os inteiros, que meu professor chamava de inteiros, para a gente não esquecer que era a letra Z, que marcou muito. E dentro dos inteiros tem os naturais. Então, se a gente fosse representar por diagrama de Venn, seria assim: os números reais, tudo aquilo que tu pode imaginar de número. Aí tem uma parte que é os irracionais, raízes não exatas, e os racionais, que podem ser representados na forma de razão, divisão, quociente.
dentro dos racionais dos inteiros e dentro dos inteiros dos naturais. As perguntas mais comuns que se faz no vestibular nas provas a respeito disso é, tipo, verdadeiro ou falso? Todo número real é natural. Verdadeiro ou falso? Todo número real é natural. Não, né? Tem um monte aqui que não é. Ó. Esse é real e não é natural. Esses também, esses aqui também. Certo? Todo número natural é real. Sim, né? O cara que é natural está dentro do conjunto real, né? Então o cara que é natural é real. Essa é uma clássica de verdadeiro ou falso que sempre aparece. É só pensar um pouquinho. Se o cara tem noção de quem são os números. Mas eu vou te confessar uma coisa agora. Até o final do meu ensino fundamental, eu não tinha segurança. Se alguém me parasse na aula, quem são os conjuntos numéricos? Eu não sei, eu não ia saber. Aí no terceirão eu já sabia. No terceirão, se o cara me parasse, como é que é conjunto numérico? Ah, não. Eu ia saber dizer quem era, ia saber dizer exemplo, eu estava bem seguro. Mas tu vê, na tua idade é natural o cara esquecer ainda no que vem, tem que dar mais uma revisada, certo? Beleza? Não é a primeira vez que vocês veem isso, né? Todos vocês já viram isso, só uma revisão mesmo. Mas tu vê, na dependência do primeiro ano, eu volto a falar disso. No terceirão, o professor volta a falar dos conjuntos numéricos. É bem rapidinho, gasta 10 minutos da aula, mas ele fala de novo, certo? Então vocês vão ter mais chance ainda de rever isso. Mas eu quero me dedicar hoje, pessoal, a essa história aqui, ó. Fração. Cara, como isso incomoda o aluno? Isso incomoda o aluno. Eu queria te livrar desse problema, para que tu pudesse nos próximos anos aí ter um incômodo a menos na matemática. Eu vou fazer alguns exemplos de continhas com fração e vou pedir para que vocês arrisquem já em seguida os exercícios. Por incrível que pareça, eu vou começar te explicando multiplicação. Porque a multiplicação é bem mais fácil que a soma, por exemplo. Como é que se multiplica 2 terços por 5 quartos? Cara, é muito fácil. 2 vezes 5, 3 vezes 4. Olha só. Multiplicar fração é que nem multiplicar no número, multiplicar a parte de cima com a parte de cima, de baixo com baixo, de cima em cima, de baixo com baixo. Numerador com numerador, denominador com denominador. Dá para deixar essa fração mais bonita, gente? Divide por quanto? Se dividiu por 2 em cima, é obrigado a dividir por 2 embaixo. 5. Agora já não dá mais, porque o 5 é um número primo, é um número que só é divisível por ele mesmo e por 1. Então já não dá mais, está na forma irredutível a fraçãozinha. Então eu quero que vocês saibam multiplicar a fração para a próxima avaliação, certo? E saber simplificar também, deixar ela menorzinha como for possível. Ah, professor, divisão é terrível. Não, não é não. Olha como é tranquilo divisão de fração. 5 quartos dividido por 3 oitavos. 5 quartos dividido por 3 oitavos. A técnica é transformar a divisão em uma multiplicação, fazendo a primeira vezes o inverso da segunda. Cataplof, parabéns, garoto. Pega a primeira vezes, faz o cataplof. Ó, tá vendo? Copia a primeira e multiplica pela segunda de cabeça para baixo. Tá bom. Aí como é que é mesmo? 5 vezes 8? 40, parabéns. 4 vezes 3? Dá para deixar mais bonito esse número? Como é que faz? Parabéns. Divide por 2 em cima e embaixo, dá 20 sextos. Dá para deixar melhor? Por 2, né? Parabéns. Divide por 2 de novo. 10 terços. Agora acabou. Uma curiosidade. Frações que tem o denominador, o numerador menor do denominador, são chamadas de frações próprias. Frações que têm um numerador maior que o denominador são chamadas de frações impróprias. Certo? Só uma curiosidadezinha para vocês então. Por que isso, professor? Porque 5 sextos representa um número menor que 1. Já 10 terços representa um número maior que 1. Aí ela é chamada de imprópria. Eu poderia representar essa fração aqui como 3 inteiros mais 1 terço. 3
multiplicar, basta multiplicar numerador com numerador, e denominador com denominador, e para dividir frações, faz a primeira vezes o inverso da segunda. Mas não é o filé de hoje, o filé de hoje é agora. Agora que eu vou te ensinar a coisa mais importante da aula de hoje. Mais importante da aula de hoje é aprender a somar e subtrair frações. E para tanto, gente, a gente tem que antes lembrar como é que se tira o MMC, o famoso mínimo múltiplo comum. Professor, se tem um comum, tem um incomum também? Não. É que nesse caso a palavra comum significa de todos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, como é que se tira o mínimo múltiplo comum entre 6, 8 e 10? Bota um número do lado do outro e sai dividido pelos números primos. 2, 3, 4, 5. Enquanto um deles for divisível por 2, tu mantém o 2. Copia aqueles que não dá para dividir. 2 de novo. Copia aqueles que não dá para dividir. 3 primeiro que é menor, né? E em seguida, o 5. Parabéns. Quando todos terminarem em 1, o MMC é o produto desses caras. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. E 24 vezes 5 é 120. O que o MMC tem de especial, gente? Olha o nome. Ele é o mínimo múltiplo comum. É o menor múltiplo comum. Comum a quem, professor? Comum a 6, 8 e 10. Ele é o menor número que divide por 10, divide por 8 e divide por 6. Sem deixar vírgula. 120 por 10, 12. 120 por 8, 60, 30, 15. Exato, ó. 120 por 6, 20. Essa é a ideia do MMC. Ele é um número que é divisível por todos os caras que tu estava usando para o cálculo e nunca deixa vírgula. Isso é um número divisível, né? Aquele que divide e não deixa vírgula. Fala, querido, eu podia botar tipo ele 2 ao cubo mais 3, quer dizer, vezes 3 vezes 5. Parabéns, cara. A forma fatorada é essa: 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. É a forma fatorada do MMC. Parabéns, cara. Galerinha, por que eu estava te mostrando isso? Porque se tu quiser fazer na tua vida 2 sextos menos 3 oitavos mais 1 décimo, o que tu vai ter que fazer primeiro é pegar os denominadores, ó, e tirar o MMC. Pegou o MMC, que é 120. Que bonito! Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E aí não interessa se é soma ou subtração. Está somando ou subtraindo fração, tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. É assim, pronto. 120 dividido por 6 faz 12 por 6, ó. É quanto 12 por 6? 12 dividido pela 6, gente. 2 por 0, 20. Dividido pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 vezes 20, 40. Já que é menos, menos. 120 dividido por 8, quanto é que eu falei que dava? 15, parabéns. Dividir por 8, dividir por 2, por 2 e por 2. 120 reais para 2 pessoas. 60 para 2 pessoas. 30 para 2 pessoas. 15, tá vendo? É muito mais fácil que dividir por 8, dividir por 2, por 2 e por 2. E pensa em dinheiro, o cérebro faz na hora, certo? 120 dividido por 8 dá 15. 15 vezes 3? Quase. 45, né? 15 mais 15, 30 pila, mais 15, 45. 120 dividido por 10. Isso é fácil, gente. 120 dividido por 10. 12, é só tirar o zero, ó. 12 vezes 1, 12. Agora é só fazer a continha, fala com ele. Parabéns. Continuar dividindo? Porque 8 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Entendeu? E só pode, e essa técnica de ficar dividindo por 2 funciona para os múltiplos de 2. Se tu quiser dividir por 16, divide 4 vezes por 2. Se tu quiser dividir por 32, que é o dobro de 16, divide 5 vezes por 2. Porque é 2 elevado a quinta. Certo?
Estou devendo 5 pila, ganhei 12. 7, parabéns, sobrou 7 pila. 7, 120 avos. Não dá para simplificar porque 7 é um número primo, então não tem o que fazer. Fala, querido. Legal, cara, porque assim, ó, a regra dos sinais diferentes menos é para multiplicação e divisão. Para soma e subtração, a regra é diferente. Sinais contrários, diminui e deixa o sinal maior. Essa é a regra do livro, eu não gosto. Eu gosto da regra do dinheiro. Vamos pensar então, tinha sobrado menos 5, né? Mais 12. Sinais diferentes, tem que diminuir, dá 7. Deixa o sinal maior. O 12 é maior e era positivo, então fica mais. Certo? E eu gosto de pensar em dinheiro. Menos 5, estou devendo 5. 12 pila, eu tenho 12 na carteira. Pago minha dívida e sobra 7, mais 7. Certo? Galerinha, eu vou deixar esses exemplos aqui, ó, da multiplicação e da divisão, e esse outro exemplo para soma e subtração, e vou colocar alguns ali para ti. Vamos ver o que vai dar. Arrisca sem medo de ser feliz, meu querido. Fazer agora. Três quintos vezes 10 nonos. 2 sétimos vezes 3 14avos. Não, dividido. 1 sexto mais 5 oitavos e 1 meio menos 1 terço. Vamos lá. Vamos ver se a gente entendeu como é que funciona isso. Tem a colinha no quadro, faz com carinho, tá bem tranquilo.